Olá a todos e bem-vindos à transmissão pelo web da Brahma Kumaris. Essa palestra, esse vídeo, é sobre um novo livro que escrevi chamado O Carrossel do Tempo, que investiga justamente os mistérios do tempo e da nossa própria existência. Eu levei muito tempo em termos de investigação, pesquisa para elaborar essa obra, mas basicamente é um apelo para todo mundo deixar suas mentes abertas e não aceitar simplesmente as coisas porque outros dizem que são verdades. E aí o convite é seu. Eu vou oferecer nesse livro também uma terceira explicação para a nossa existência, diferente do modelo evolucionista ou mesmo do modelo criacionista, que Deus criou tudo a partir do nada. Eu vou estar usando um PowerPoint que tem alguns slides e no final, como eu disse, estarei disponível para vocês responder algumas perguntas se vocês tiverem. Eu fiquei inspirado a escrever esse livro depois de uma conversa que eu tive com um médico chinês no Peru. O assunto que a gente estava conversando foi o câncer. E aí, lembrando, por exemplo, aqui nesse gráfico, você vê uma célula cancerosa se dividindo, e aí vai se espalhando. E a minha pergunta foi, como é que vocês veem isso? Porque pela medicina ocidental, existe uma abordagem bastante sintomática, não tem cura até aqui, mas muita gente consegue sobreviver com ajuda de medicina, com quimioterapia, radioterapia, etc. E ele disse que, sim, desde os anos 1600 por aí, reconhecemos o que você chama no Ocidente de câncer. Só que a nossa abordagem é que é resultado de um desequilíbrio energético entre, por exemplo, o fogo do fígado e o pulmão, sei lá. Eu não entendo exatamente, mas o que ele explicou é que uma pessoa pode chegar ao médico lá, ser diagnosticado pelo desequilíbrio que mostra, ser tratado para corrigir esse desequilíbrio e até se curar, sem saber que estava com o que nós chamamos no Ocidente de câncer. Eu não estou fazendo uma apologia pela medicina chinesa, só para dizer que há diferentes maneiras de ver a mesma coisa. A Ayurveda vê de uma maneira, a naturopatia vê de outra maneira, dieta tem um papel muito importante, enfim, há diversas terapias alternativas à medicina ocidental que podem ajudar e podem não. Mas esse não é o ponto. A questão é que há diferentes maneiras de ver a mesma coisa. Então, eu comecei a pensar sobre a nossa existência, quantas teorias não há. E sobre o tempo, quantas teorias não tem. E aí eu vou falar sobre isso agora. Exatamente. E antes de começar, quero mencionar uma figura chamada Procrusto, que foi uma figura na mitologia grega que tinha um albergue. E os viajantes que passavam lá e se hospedavam no seu albergue tinham que passar por uma coisa muito forte, porque ele tinha uma cama de tamanho único. E se o viajante tinha seus membros que sobrando, seja, estava maior o corpo que a cama, ele cortava o que não cabia. Assim torturava os viajantes. E se a pessoa estava menor que a cama, ele esticava os membros para caber. É um símbolo da intransigência de ideias. Por exemplo, um modelo científico
Temos ideias fixas, muito fixas, que ainda são teorias. Existem muitas evidências circunstanciais, certamente, mas o finalmente de tudo, ninguém ousa dizer como é que apareceu a nossa existência aqui na Terra e exatamente como é o tempo, nesse caso. Então, houve um Big Bang, realmente, 14 bilhões de anos atrás, um ponto que se explodiu e se expandiu. E até hoje há um dilema sobre isso, porque alguns dizem que foi assim, outros dizem que não poderia ter sido assim. A causa e efeito, por exemplo, qual foi a causa disso? Por que dessa existência? É difícil ter uma palavra sobre isso. Ou mesmo que toda a nossa vida biológica começou como uma ameba, como um organismo unicelular, que depois duas células, depois quatro, cinco, seis, sei lá, até formar vidas mais sofisticadas e finalmente depois um longo processo chegar ao ser humano. Então você tem uma árvore da evolução, as diferentes espécies, um saindo do outro, depois divergindo, adaptando, etc e tal. Mas se você volta lá para trás, eu que estudei química, para mim é muito difícil imaginar como a partir de uma substância inorgânica, mineral, no caso, você consegue fazer uma substância, uma única substância orgânica. E substâncias orgânicas têm carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio, geralmente. Pelo menos carbono. Então, desde lá, você tem um problema na premissa básica. Como é que aconteceu isso? Qual foi essa sopa primeval que foi de onde tudo isso se misturou e a vida apareceu? Há muitas coisas não explicadas ou até inexplicáveis ainda. Ou mesmo pensar que nossos ancestrais eram macacos, porque se você só olha, os seus pais eram seres humanos, os pais deles seres humanos, os pais deles seres humanos, você nunca vai chegar lá atrás onde os pais de alguém foram um macaco. Se você observa a vida existente hoje, há muitas linhas paralelas, né? Existem espécies, existem famílias, existem gêneros, e aí todo mundo compõe uma coisa mais complexa. Agora, conjecturar que tudo veio de uma única forma de vida continua sendo uma dúvida para muita gente. Por outro lado, há os criacionistas que afirmam que um Deus criou tudo a partir do nada, que o Deus criador, num dia de inspiração, quis criar algo. Naturalmente, isso tem muitas perguntas. Por que ele fez isso? O que existia antes disso? E quem é que criou o próprio Deus? E como é que o tempo? Se ele sempre existe, significa que o tempo é eterno. Assim, há muitas dúvidas. Os criacionistas, naturalmente, não aceitam a ideia de evolução, porque na ideia de evolução não há lugar para Deus, nem para alma, nem para seres espirituais, nem para nada desse tipo. É tudo material. E, por outro lado, a parte dos criacionistas é que, e os evolucionistas dizem também com razão, mas como é que é isso? Como é que você pode provar a existência de Deus? Como é que você pode mostrar que Deus criou tudo? E eles fazem um debate muito, às vezes, rigoroso entre si. Os criacionistas de um lado e os evolucionistas de um lado, o que eles dizem um sobre o outro.
existem, inclusive, escolas que tentam juntar que o Big Bang, esse Fiat Lux, esse haja luz de Deus, é a mesma coisa. Mas eu vou oferecer uma terceira explicação diferente dessas duas. E aí, portanto, eu apelo para vocês manterem suas mentes abertas e considerar o que eu vou dizer. Porque sempre vai ter esse problema, o que veio primeiro, a galinha ou o ovo. E, e isso sugere algo cíclico, porque o ovo dá a galinha e a galinha dá o ovo, e o ovo dá a galinha e a galinha dá o ovo. Isso continua. E como é que é a vida também? Se existe alma, se existe um processo, especialmente se esta energia espiritual que chamamos alma, o ser espiritual, que passa por esse processo em que nasce, cresce, amadurece, definha e morre depois. Então, uma grande parte da civilização humana acredita no processo de reencarnação, especialmente o mundo oriental, que pelo menos metade da população humana acredita que há esse processo de que a alma entra no corpo, acompanha o corpo e depois deixa o corpo. O que chamamos de morte é a alma que deixou o corpo e foi para frente. Então, olhamos para a história, as ideias que estavam em vigor, à sua vez, todas caíram. Então, se nós olharmos as ideias de 500 anos atrás, ou 600 melhor, acreditavam que a Terra era plana. E é por isso que os navegantes tinham medo de viajar, porque iam cair do precipício quando chegasse ao fim da Terra. E que lá embaixo tinha um dragão esperando para receber todos. Então, muita gente acreditava numa coisa que não era verdade. Isso tem sido durante toda a história. Então, daqui 200 anos, quais serão as nossas crenças? Vale a pena pensar. Ou quando Copérnico veio e ousou dizer que a Terra não era o centro do universo, mas o Sol era, pelo menos, o centro do nosso sistema solar, porque ele sabia da existência de outros planetas. Mas quando ele afirmou que a, a Terra não era o centro de tudo, ele foi excomungado, e Galileu, mais tarde, que entrou em mais profundidade nas ideias de Copérnico, ele também foi excomungado, e só em 1990 que a igreja pediu desculpas àquilo que tinham feito com ele. Enfim, as ideias são muitas. E se a gente vai para o outro lado, os nossos ancestrais, na parte da Índia, por exemplo, tantas outras civilizações antigas, os ancestrais não eram macacos, mas eram seres divinos. E é por isso que os deuses das nossas lendas também poderiam ser os nossos próprios antepassados, porque os mitos são muito mais assim profundos que pedaços de osso de cerâmica, especialmente se eles se repetem aquele, por exemplo, os egípcios, os romanos, os gregos, todos tinham uma ideia de que os deuses existiam, tinham formas humanas e faziam tudo para manter um paraíso terrestre. E essa ideia de que eu me lembro, porque eu vindo da Austrália, eu sei um pouco das lendas dos aborígenes, eles falam do passado, de uma época em que eles chamam de dream time, ou seja, o tempo do sonho.
Então, os ancestrais também deles eram mais elevados que eles. Então, isso vai realmente encontra a ideia da evolução, inclusive na ideia de uma criação a partir do nada, e que apenas dois seres humanos tiveram a oportunidade de passar pelo paraíso, pelo jardim de Éden. Esse jardim de Éden é o mesmo jardim de Alá, é o mesmo jardim de Osíris, dos egípcios, é o mesmo lugar que todo mundo almeja de alguma forma, lembra de alguma forma, e procuramos as origens da nossa história também nos mitos. Então, por exemplo, esse aqui é um símbolo conhecido, porque é o swastika, mas pouca gente lembra que esse símbolo é um símbolo na Índia, você encontra na entrada de qualquer edifício, porque é tipo é, uma bênção de fortuna para aquela construção ou para aquela casa. E aí, muitas vezes, nos festivais importantes, eles desenham suásticas no chão para ilustrar, para trazer bênçãos divinas de alguma forma. Mas, em essência, suástica, swar significa eu, astic implica entender o eu. Entender o eu através de um ciclo. Então, você nota que o primeiro braço vai para a direita, é uma época quando tudo ia bem. Depois, o segundo braço vai para baixo, uma época quando começamos a declinar. Depois, o terceiro braço vai para a esquerda, significa que tudo começou a dar mal. E depois, o último braço para cima, as coisas chegam ao seu extremo. Então, é um símbolo do tempo, é um símbolo também das atividades humanas ao redor de um ciclo do tempo. Que o tempo, tanto para os budistas como os hindus e vários outros, é um ciclo. Até os gregos antigos falavam a idade de ouro, a idade da prata, a idade de bronze, a idade do ferro, depois, finalmente, a idade dos heróis. Então, que o tempo passava por ciclos. Mesmo se você vê essa poesia maravilhosa de Ovídio, chamada Metamorfose, é sobre esse ciclo que passa, que a Terra numa época era muito bela, muito harmoniosa, tudo funcionava, seres humanos felizes, e houve um declínio, a queda, a saída desse paraíso terrestre e depois a busca pelo retorno dele. Então, isso não é apenas uma ideia, é um grande arquétipo humano, a pedra do paraíso e a busca para reconstruí-lo. E não é apenas cristão essa ideia, é uma ideia compartilhada por quase todos os povos antigos. Por exemplo, você vê o próprio símbolo de budismo é uma roda que indica o tempo, a roda dos renascimentos, a roda da reencarnação, e que é o grande objetivo para eles é sair dessa roda em algum momento. Ou mesmo se você vem para o outro lado, os maias, outra visão cíclica, o calendário maia curto, depois longo, depois de muitos anos e anos, e é um ciclo muito grande. E você vê, por exemplo, essa ideia de um ciclo, de um paraíso associado a uma árvore, a árvore da vida. Essa árvore aqui é um símbolo nórdico, chamado Yggdrasil. Yggdrasil. E você vê que a árvore sai e volta, cresce de novo, volta, cresce de novo, volta, exatamente como é mostrado aqui. E em termos práticos, agora eu vou oferecer ou entrar em mais detalhes do conhecimento de Raja Yoga,
porque entendemos que, além de um ciclo que está passando aqui nessa terra, com a vinda de seres espirituais, vinda de almas, existe um lugar onde as almas esperam antes de vir, antes elas esperam a sua vez e vêm uma por uma, mas depois é por isso que a população cresce, porque novas almas estão sempre chegando e as almas que estão aqui continuam aqui. Até o momento quando o ciclo se completa, e esse grupo de almas tem que voltar para essa dimensão de luz. Essa dimensão de luz também é amplamente recordada. É o nirvana dos budistas, ou seja, a terra além do som. Nir é além, vana é som. É o céu dos cristãos, judeus e muçulmanos. É o Shantidam dos hindus, o lar de paz. Mas em termos mais práticos, é o lar da alma e, portanto, o lar de Deus. É por isso que as pessoas, quando rezam, fecham os olhos e tentam se mandar para essa dimensão além daqui. Óbvio que não é um lugar que você pode chegar numa aeronave, porque não é uma questão de quilômetros ou anos-luz. É uma dimensão diferente, então é um salto de consciência você experimentar essa dimensão que é o lar e também onde Deus está e de onde viemos e para onde voltamos. Essa visão típica, especialmente na Índia, eu vou explicar porque Satyuga, a idade de ouro dos gregos, Sat significa verdade, então tudo verdadeiro. Treta Yuga, 3 partes ainda para passar, um pouco menos verdadeiro que o início. E depois Dwapa, Dwapa indica dualidade. Então, é a idade quando as dualidades, as brigas de opinião e brigas, inclusive, de países começaram. E depois, Kali, Kali significa morte. Então, a idade da morte, a idade da morte súbita. A idade quando qualquer coisa pode acontecer, qualquer um, em qualquer momento. Onde as energias são pesadas, onde as pessoas, de modo geral, sofrem em diferentes graus, ou pela saúde, ou pela riqueza, ou pela família, pelos relacionamentos, há sofrimento praticamente em todo lar. Porque a alma não sabe quem é e a alma não sabe que pode. E aí tem uma quinta idade, essa idade de heróis, que é uma transição entre o mundo que está morrendo e o novo mundo que está nascendo. E há muitos registros que mostram que essa época da transição é justamente agora, que o velho está indo para trás e o novo está aparecendo aos poucos. E não é que a idade de ouro, Satyuga, vai ser, sabe, um parque maravilhoso apenas, onde você tem pessoas dançando o tempo todo. Não. É o melhor da tecnologia. É uma tecnologia nova, baseada na tecnologia do velho, mas que não prejudica. E a ciência não está a serviço do ego, a política não é o serviço do ego. E a religião, não há religiões, assim, rituais, sacerdotes, liturgias, escrituras, ou templos, igrejas, mesquitas. A religião é o próprio ser no seu templo do corpo. É o Dharma. Dharma significa o jeito de ser, o Dharma mais elevado, a maneira de pensar, a maneira de olhar, a maneira de falar, a maneira de se comportar, tudo suave, sem qualquer força negativa. E aí há amplos registros dessa época. Os exageros sobre os deuses das lendas são simplesmente porque eram muito inteligentes, muito fortes e conseguiam fazer tudo. Mas depois vem, obviamente, depois, no final de um processo, há uma destruição, há uma transição.
E sempre foi assim. Houve civilizações no passado que apareceram, cresceram, amadureceram, definharam e também morreram. E a morte não é tão problemático, especialmente se você entende que o ser espiritual é um ser eterno, é indestrutível. Portanto, deixar um corpo, deixar muitos corpos, não é tão forte, não é tão problemático. E essa visão, inclusive, você vê aqui uma ilustração do inferno de Dante, e que você vê numa montanha olhando para uma fonte de luz. E essa fonte de luz nos lembra do som, de certa forma. E é interessante que, se você compara essas idades com as estações acontecem num ciclo. Todos os processos da natureza são cíclicos, ciclo da água, ciclo das estações, dia e noite, etc. e tal, o ciclo da Terra ao redor do Sol, etc. Então, a primeira estação da história é uma primavera, tudo novo e fresco e limpo, lindo. Depois, mais frutas aparecem, mais gente aparece, e a segunda época da história é o verão da história. Depois, outono, as coisas começam a secar e finalmente o inverno. E eu acho que ninguém duvida que, se eu pergunto se estamos na primavera da história e no inverno da história, todo mundo vai dizer que é um inverno. Mas depois do inverno, naturalmente aparece a primavera e um novo ciclo se inicia. Então eu vou comentar sobre a meditação agora, como é que isso entra tudo. Na verdade, nós temos um estado original de paz, amor e felicidade que, ao longo desse processo, perdemos ou esquecemos, inclusive. E a razão de existir de Deus é como uma fonte ilimitada de poder espiritual. Ele está irradiando de uma forma maravilhosa nessa dimensão de luz que eu mencionei. E o objetivo de yoga é conectar-se com essa fonte e começar a absorver esses raios de paz, de amor, felicidade. Então, vamos fazer uma meditação assim. Procurem sentar-se de uma forma cômoda, com as costas não muito rígidas nem muito frouxas. Primeiramente, você se centra no espaço onde você está. Você ouve os sons ao seu redor. Nesse momento, vocês estão ouvindo minha voz também. E você se senta assim. E da mesma forma que você está sentadinho na sua cadeira, imagine um assento sutil atrás do meio da testa. E mentalmente sente-se ali, que é justamente seu painel de controle e de comando. E é ali que você recebe todas as informações dos sentidos, inclusive você tem a percepção das coisas de sua vida, as informações de sua vida também chegam. E justamente nesse assento sutil que você toma a decisão de que fazer com todas aquelas informações. Então, sentadinho ali, você lembra, nesse estado de descanso, você não está correndo, você lembra que seu estado é pacífico, seu estado é basicamente amoroso, você é inteiro e, portanto, pleno, contente nesse momento. Você é redondinho, um ser espiritual, um ponto de energia espiritual brilhando no meio da testa. E aí você lembra de uma dimensão além daqui, tipo, você se projeta para
uma dimensão de luz. Visualize uma dimensão de luz. Uma luz meio dourada, meio avermelhada. E você se vê nessa luz. E esse lar da alma, esse nirvana, esse lugar, esse céu, de onde você veio e para onde você volta, é também o lar daquele que é o pai, a mãe, que Deus não tem sexo, né? A fonte, portanto. Então você se coloca mentalmente diante dessa fonte e você vai absorvendo os raios de paz, de amor, especialmente força. Assim você vai recarregando a bateria e você permanece nesse estado por alguns instantes e você volta para o momento aqui e agora. Então vocês podem fazer cursos de meditação Raja Yoga e vocês podem inclusive entender um pouco mais e manter a mente aberta em relação à evolução, criacionismo, ou mesmo essa terceira explicação que diz que as coisas que existem nesse exato momento sempre existiram, que os seres que existem nesse momento sempre existiram, que a eternidade não é o tempo pela frente, mas é o tempo pela trás também. Você vai uma linha lá na frente e você volta para o mesmo lugar, igual que se dá uma volta ao mundo, a mesma coisa. Até Einstein sugeria que o tempo era curvo. Então, mantenham suas mentes abertas para aprender, porque a palavra final nunca não foi dada até aqui. Muito obrigado pela atenção. E, como eu falei antes, se vocês têm alguma pergunta, vocês podem colocar pelo chat. Eu vou tentar responder se eu puder. Então, até a próxima e realmente tem sido muito legal estar com vocês. Agora eu vou entrar ao vivo pelo chat. Você tá, Oi, tudo bem? tudo bom. Então, a primeira pergunta que apareceu no chat é se você teria uma dica de como usar a meditação para otimizar o nosso tempo no dia a dia. Bom, não tem muito a ver com o assunto, mas é importante mesmo assim. A verdade é que quando você medita, você cria uma mente mais clara, você aprende a pensar menos e pensar melhor. E por isso que você tem mais concentração, mais foco. Você não tem que disputar esse campo da sua mente com tantas outras coisas, porque você é mais focado. E é por isso que você começa a otimizar o tempo. E se você reclama da falta de tempo, que na verdade faz parte de entender o mistério do tempo, na verdade, mas dizer que você não tem tempo para fazer tudo que tem que fazer é uma mensagem que está dizendo para você priorizar. Agora, para priorizar, você tem que, primeiramente, valorizar-se, porque você é valioso, portanto, o seu tempo é valioso e, portanto, as suas atividades são valiosas. E você começa a focar nas poucas coisas que fazem uma diferença e você evita aquelas coisas que são completamente perdas de tempo. Então, dá para fazer, sim. Alguma outra pergunta? Sim. Como ser simples diante de um mundo volátil e ambíguo? Eu acho que a resposta está na própria pergunta. Você tem, mesmo tendo complicações à nossa volta, fica duplamente complicada se nós somos complicados internamente. Ou seja, minha complicação se multiplica pela complicação externa, aí fica realmente
uma enorme complicação, né? Uma dança complicada, uma simbiose complicada entre eu e o que acontece. E, de novo, eu acho que vale a pena repetir a resposta da primeira pergunta, porque está relacionado. Você tendo mais clareza, você vai entender melhor qual que é a essência da situação que está acontecendo. Você vai, por exemplo, mesmo com toda essa complexidade, existem certas lições que ela pode nos ensinar, incluindo o tempo e o espaço, que como Einstein dizia, que são inseparáveis, mas tem uma terceira dimensão que também é igualmente inseparável, que é a consciência. A consciência, tempo e espaço fazem uma dança, e aí se eu acerto a minha consciência, isso tem um efeito no meu tempo, no meu espaço, onde as coisas que me acontecem quando me acontecem. Mas se eu tenho uma consciência fraquinha, dispersa, então as situações podem me afetar mais, o tempo, o espaço e as coisas que acontecem, e quando acontecem, têm uma aparência extremamente complicada, porque eu estou no estado debilitado. Então, o negócio, a resposta, não posso controlar as situações, não posso controlar as pessoas, mas sim eu posso controlar a minha resposta. Eu posso controlar o que eu penso a respeito das coisas. Alguma outra pergunta? Você poderia falar mais do livro O Carrossel do Tempo? O que é o tempo? O tempo, então, se repete? O tempo, aí, a verdade é que nós temos que, primeiramente, entender o presente. Se eu não tenho uma compreensão boa sobre o presente, é difícil entender como é o futuro e como é o passado. A ideia de um ciclo pressupõe uma certa repetição. Mas, primeiramente, não adianta tentar pensar, porque ainda estamos presos nessa dimensão, conectados ao espaço e tempo do presente. Se eu entendo, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender a minha eternidade, não só entender essa eternidade, mas experimentá-la. Com essa experiência da eternidade, eu vou enxergar as coisas de outra maneira. E aí eu posso chegar a esse estado através da própria meditação. E aí depois, tenta cruzar a primeira ponte antes da 20ª, é melhor sempre. E se há algumas coisas que você já entendeu e aceita, o negócio seria praticar isso para preparar seu estado espiritual, mental, emocional, para abraçar, entender, compreender outras coisas mais. Certamente, se eu tivesse a mente igual a de Deus, eu estaria podendo ver tudo de uma vez, o passado, presente e futuro. E aí eu veria todo o panorama de toda a história como exatamente aconteceu. Aí a questão é aproximar-se a Deus para respostas desse tipo. Como fortalecer a consciência? Ok, outra vez. Tem algumas coisas que eu preciso compreender. Eu tenho um corpo, eu sou o ser espiritual usando o corpo. Portanto, a minha existência fundamental é espiritual, no nível da operação da energia consciente. Com a experiência disso, porque não basta só a compreensão, eu tenho que trabalhar, experimentar que sim, eu sou esse ser espiritual passando por essa experiência humana, que eu sou esse ser espiritual e minha natureza profunda é
paz, amor, felicidade, quando estou no estado de descanso, quando não estou correndo para lá e para cá mentalmente, e eu estou descansadinho, eu tenho a oportunidade de experimentar minha própria paz, meu próprio estado de disposição de amar, meu estado de plenitude que resulta em contentamento portanto, a felicidade. E aí, experimentando a compreensão espiritual, cria força espiritual. Algo mais? Poderia falar algo sobre meditação para crianças? Bom, isso já virou um assunto geral para todos, hein? Mas veja bem, a alma num corpo pequeno, embora possa ser uma alma antiga, tem que acostumar-se ao uso do corpo, especialmente o cérebro. É que tipo um computador novinho, e a alminha está, embora tenha um passado, ela precisa aprender como usar. E geralmente, eu acho que vocês mesmos sabem o quanto de profundidade entende uma criança de 6 anos. Vocês podem ver isso através das suas interações com essa criança, ou mesmo de 10 anos. Chegando mais pelos 15 anos, tem muito mais desenvolvimento para poder apreciar coisas mais abstratas. Crianças não têm a capacidade desenvolvida para ser tão abstrato. Então, a questão tem que ser uma linguagem muito simples. Você vai convencer as crianças pelo exemplo. Vocês vão conseguir impactar nas crianças através da própria vibração que você cria, ou mesmo através da comida que você prepara. E tudo isso gera uma experiência, né? Pelo menos um bem-estar na criança, que não é capaz de exatamente articular, mas sente. E aí houve uma pergunta no meio do chat que eu gostaria de responder, que alguém perguntou sobre o registro genético, e que tinha feito um exame de DNA que conecta ela com o homem bem antigo, né, de Neandertal, né? Mas tudo bem, olha, a similitude entre esses nossos DNAs com outros animais, inclusive, não é muito. Dizem que a distância de DNA entre um chimpanzé e um ser humano é tipo 2, 3%. Mas isso não é de você ficar surpreso, porque, afinal das contas, estamos todos aqui no mesmo espaço chamado Terra, tomamos luz do mesmo sol, tomamos oxigênio do mesmo ar, comemos comida parecida, que aquilo que envenena um leão também provavelmente envenenaria um ser humano, e aquilo que é benéfico para esses nossos, para a espécie de macacos, etc., é que eles são muito parecidos, porque têm dentes parecidos, têm hábitos, e afinal, inclusive, a maioria é frugívoro, então, pelo menos vegano. Então, nós temos muita semelhança entre todas as espécies, porque estamos caminhando sobre a mesma terra. E não há nenhuma surpresa nisso. Mas imaginar, por exemplo, que a única relação entre nós e as outras espécies é de companhia, de compartilhar o mesmo espaço. Porém, nossa forma humana
E há muito mais, assim, mais de 15 civilizações antigas acreditavam que nossos ancestrais eram seres humanos elevados. E isso está completamente contradiz a ideia de que nossos ancestrais eram macacos. Então, é difícil você comparar as mitologias, não chegar a outras conclusões, especialmente porque eram tão dispersos, tão diferentes, os aborígenes, o pessoal lá de Java, na Indonésia, os hindus, os gregos, romanos, egípcios, e tinham relatos muito parecidos. E aí esquecemos nossa origem. E depois, mais tarde, a gente tentou entender o que era, através de uma perspectiva bastante materialista. Então, as coisas estão abertas. Eu vou concluir dizendo que espero que este vídeo, e se interessarem, podem adquirir o livro também, através da nossa editora. Mas meu apelo principal é que vocês mantenham suas mentes abertas e não aceitam simplesmente porque outras dizem, ou que há estudos sobre isso. Acabei de ouvir da Luciana, que é nossa coordenadora nacional, que saiu um estudo que óleo de coco é muito ruim para a saúde. Mas você vai encontrar um monte de estudos que mostram que é bom para a saúde. Então, o que é? O que está certo? Nós temos que manter as nossas mentes abertas. Tudo bem? Então, continuem assistindo os programas, e o Ricardo pode dizer alguma coisa, finalmente, como ele é o administrador desse chat e também do canal. Então, eu mesmo vos despeço, vos despede e aí até uma próxima vez. Om Shanti, que é a nossa saudação de paz. Então, boa noite, a gente agradece ao Ken pela palestra hoje. Para quem tiver interesse em ter mais informações sobre o livro, no qual muitos desses aspectos são abordados, está aí no chat o link, né, na editora Brahma Kumaris. A gente agradece a presença. Em alguns dias, aqueles que estão inscritos vão receber o link por e-mail. Boa noite.